alguns cuidados primeiro quando você entra no mundo do marketing digital. Que é o seguinte, muita gente que quando começa a estudar marketing digital, vai começar a enxergar um mundo de possibilidades que não via antes. Então o que acontece? Às vezes você está ali, você recebeu, sei lá, um anúncio meu, falando sobre a profissão de gestor de tráfego. E aí você se inscreve, você participa da imersão, você entra na mentoria, e aí o que começa a acontecer? Você começa a receber vários anúncios de várias outras profissões, de várias outras coisas que existem no mercado. É verdade ou é mentira que isso aconteceu com você? Confirma aqui para mim. Você começa a ver várias possibilidades. Então você ali vai sobre gestão de tráfego, aí você vê coisas sobre dropshipping, como afiliado, sobre criar seu próprio curso, sobre trabalhar como social media, sobre trabalhar sobre isso, aquilo, começam a surgir várias possibilidades. Então, meu primeiro conselho para você, quando você começa a estudar sobre algo no digital, tenha cuidado que muitas oportunidades vão surgir, e não é só com você. Eu quero reforçar isso, por quê? Porque algumas pessoas podem achar de que, nossa, só eu estou perdido, há tanta coisa acontecendo, e talvez só seja acontecendo comigo. Não, acontece com todo mundo. E como disse uma pessoa muito bem, o João Pedro, é o algoritmo que está trabalhando. Ou seja, o algoritmo entendeu que você tem interesse sobre uma nova profissão, sobre uma nova possibilidade, e aí ele te mostra mais coisas daquilo que você quer. É assim que funciona o algoritmo. Luciano, essas outras profissões estão erradas ou as outras opções estão certas? O que eu devo me focar? Primeira coisa que você precisa entender existem vários caminhos para você chegar a Roma. E a Roma, para você, pode ser a sua independência financeira para você trabalhar. Então saiba que, por mais possibilidades que você possa ver neste momento, muito importante você definir um caminho para você chegar na sua Roma. E não quer dizer que os outros não estejam certos. Luciano, quer dizer que não tem gente ganhando dinheiro com social media? Não quer dizer que tem, pessoal. Só que agora, ao invés de não existirem possibilidades, vocês estão vendo várias possibilidades. Isso vos confunde. Então vocês precisam ter cuidado para vocês não entrarem naquela de que a outra possibilidade é sempre melhor do que a possibilidade que eu estou tendo neste momento. Não caiam nessa confusão mental. Então, se vocês entraram numa área, se mantenham focados nessa área. Eu já vou falar sobre foco no estudo, de como é que vocês podem se focar mais. E aí vocês entram, e uma coisa que vocês precisam ter muito cuidado é com a fábula da raposa e das uvas. O que é a fábula da raposa e das uvas? Essa fábula ela conta o seguinte: estava a raposa andando por aí, e essa raposa viu umas uvas muito bonitas, né? Muito bonitas, e ela pensou, nossa, eu vou pegar essas uvas para eu comer. E aí a raposa começa a tentar chegar nas uvas, e ela não consegue. E ela não consegue, ela tenta, ela pula, ela não consegue. E aí chega uma hora que ela diz, essas uvas não valiam tanto a pena, afinal, elas estavam muito verdes. E aí ela vai embora. E essa fábula, qual é que é a moral dessa fábula? Que muitas vezes nós queremos alguma coisa, nós tentamos chegar a essa coisa, e perante as primeiras dificuldades, nós tendemos a desprezar essa coisa. Isso afinal não era tão interessante assim. Então você começa a estudar marketing digital, você começa a estudar alguma profissão, e aí você começa e você tem as suas primeiras barreiras, as suas primeiras dificuldades, tá? E aí você começa, isso aqui foi um pouquinho difícil, afinal não é tão bom como parece. Então, muito cuidado. Às vezes nós caímos nesse erro de que... E aí eu falo com algumas pessoas e eu vejo muitas vezes que as pessoas ficam naquela de... eu já tentei essa profissão, mas ela tinha esse problema. Eu já tentei aquela, ela tinha esse problema. Eu já tentei aquela, ela tinha esse problema. Então, a pessoa está sempre desprezando o que ela procurou. Aquilo sempre tem um problema, mas o problema nunca é ela. E aqui, eu vou já pular para esse outro ponto aqui, que é o ponto da autorresponsabilidade. Se teve uma coisa que eu sempre coloquei para mim, foi o ponto da autorresponsabilidade. Ou seja, tudo que não dava certo, fosse no meu trabalho, ou fosse com a minha equipe, ou fosse em alguma outra coisa, eu sempre tentei puxar para mim a autorresponsabilidade. Então, se você não está conseguindo fechar clientes, ou se você não está conseguindo aprender alguma habilidade em alguma profissão, coloque essa responsabilidade em você. E não confundir autorresponsabilidade com eu não sirvo para isso. São coisas completamente diferentes.
Autorresponsabilidade é você olhar para um problema que aconteceu, para uma dificuldade que você teve e dizer, como é que eu posso contornar isso aqui? Uma autorresponsabilidade destrutiva é dizer, eu sou uma bosta e eu não sirvo para nada, nada dá jeito comigo, eu realmente tenho algum mal olhado em cima de mim, eu tenho um DNA que comigo não funciona. Não é isso, são coisas diferentes. Uma coisa é você olhar para o que você não está conseguindo fazer e pensar. E não culpar o mercado, não culpar alguma coisa, não culpar o cliente. E olhar para você e dizer, como é que eu posso melhorar isso aqui de forma a dar resultado? Outra é você olhar para uma situação e colocar uma culpa pessoal, algo genético em você, tá? Então são coisas diferentes de autorresponsabilidade que eu quero alertar vocês. E o que é que acontece com muitas pessoas que começam a estudar no digital? A empolgação, ela entra muito forte. Eu comprei o curso e o que é que acontece com o nosso cérebro? Quando nós compramos, por exemplo, um curso de gestão de tráfego, ficamos extremamente felizes naquele momento. Nós temos um pico de felicidade. Porque o nosso cérebro ele não entende a diferença entre nós termos comprado o curso e termos conseguido resultado com esse curso. Então, quando nós compramos, nós temos uma satisfação tremenda. Contem aí, quem é que não fica satisfeito quando compra um curso sobre ganhar mais dinheiro ou uma nova profissão? Quem é que quando compra não fica com aquela sensação de adrenalina, de satisfação? O nosso cérebro ele entende isso. E ele vai num pico. Só que aí depois você começa a estudar e esse pico ele cai. Quer dizer que seu cérebro estava errado? Significa que o seu cérebro não entende essa diferença. E aí começa a acontecer uma coisa, que é muitas pessoas me dizem, e sempre que eu começo a imersão, sempre tem esse comentário, que é, se o mercado é tão bom, vai todo mundo virar isso? Por que não está todo mundo fazendo? Né? E aí eu digo para vocês, não está todo mundo fazendo porque conforme as fases vão passando, pessoas vão abandonando. Então existem aquelas pessoas que veem um anúncio e já abandonam ali. Existem aquelas pessoas que veem a imersão e já abandonam ali. Existem aquelas pessoas que começam a estudar e abandonam. E eu vou explicar por que essas pessoas abandonam e como é que você não vai ser uma dessas pessoas. Tá? Por que acontece muitas vezes esse abandono? Tem uma coisa chamada Vale do Desespero. Quem é meu aluno certamente já ouviu Vale do Desespero, essa expressão. Tá? O que é o Vale do Desespero? E todo mundo segue isso aqui quando está aprendendo alguma coisa. Tá? E turma do Instagram, vem para o YouTube que lá eu estou mostrando um print com o Vale do Desespero. Então começa a mudança, né? Você, eu quero aquela mudança, né? Eu quero aquela mudança. E aí eu tenho um choque com a realidade. O que é esse choque com a realidade? Vamos pegar o exemplo do tráfego. Ai, nossa, eu tentei subir uma campanha e não consegui, tive uma dificuldade. Ou então eu mandei uma mensagem para o cliente disse que não. Nossa, eu tive um choque com a realidade. Luciano, isso também acontece com você? Acontece. Eu comecei ali a tocar piano, as primeiras coisinhas, nossa, super legal. Dó, ré, mi, fá, sol, botão 1, dedo 2, dedo 3. Aí vem, coloca a mão esquerda. Aí eu coloco a mão esquerda, eu penso assim, nossa, mão esquerda complica um pouco, mas eu consigo. E aí você começa a dar uns passos mais à frente. Eu começo a entrar em choque, a dizer, putz, isso é mais difícil do que eu pensava, isso aqui não é para mim. Então acontece na gestão de tráfego, acontece no aprendizado do piano, acontece em qualquer coisa. Tá? E aí você entra em choque. E aí você começa a gerar aquele seu ambiente, aquele seu pensamento de negação. Que é, talvez isso não seja para mim, talvez eu não sirva para isso, talvez isso aqui não vai dar certo, talvez aquela pessoa não ensina do jeito certo. Então você começa a entrar numa fase de negação. Por quê? Porque você tem um choque com a realidade. E aí, perante esse choque da realidade, você começa a entrar no vale do desespero. É aquele momento que você começa a abandonar. Tipo, no meu caso do piano, é que eu sabia que eu estava no vale do desespero, então eu tinha essa consciência. Mas eu sentia ali uma vontade de procrastinar, de não tocar naquele dia, de não ir para aquela música que estava me desafiando. Então fui entrando ali meio no vale do desespero. Só que a parte boa, turma, é o seguinte, vocês estão tendo consciência disso. E o primeiro passo para não entrar nesse vale do desespero e ficar lá é ter consciência que ele existe. Então, vocês já estão à frente disso, né? Então você entra no vale do desespero, só que aí você começa a colher os seus resultados, seus pequenos resultados. E aí você começa a entrar na fase da realização e da integração. Então reparem, turma, por que tem tanta possibilidade? Porque muita gente entra aqui no vale do desespero e já começa, vou abandonar. Né? Então, o primeiro passo é ter consciência disso. E tem também o efeito, né? Dunning-Kruger, o cara tinha um nome complicado aqui, que ele fala também muitas vezes isso, né?
que a gente sabe ali, a gente entra não sabendo nada, aí a gente acha que sabe tudo, e quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente sabe pouco e que há mais a estudar, né? Então, essas são sensações que vocês vão ter quando vocês começarem a aprender qualquer coisa, né? E é preciso aprender a lidar com essa questão do vale do desespero. E outro, antes da gente entrar na parte prática do estudo, saibam que é plenamente normal vocês não saberem várias coisas no início. Perfeitamente normal. Algumas pessoas me perguntam, Luciano, mas eu não entendo nada de anúncios, a mentoria para mim, eu digo, pô, se você não entende nada de anúncios, é por isso que a mentoria é para você. Se você entendesse tudo, você não precisaria de estar lá. Então, é plenamente normal vocês não entenderem determinados termos, se sentirem perdidos. Saibam que no início todo mundo se sente perdido.